Fala pessoal, tudo bem? Nesse vídeo eu vou estudar os índices setoriais brasileiros usando análise técnica e o objetivo desse vídeo é tentar encontrar quais setores vão gerar as melhores oportunidades em swing trade em ações. Vamos lá? Cola aí! Bom pessoal, começando aqui mais um vídeo, onde a gente sempre analisa os índices. A gente sempre começa pelo Ibov, olhando o gráfico semanal. Em semana passada a gente viu, estudando esse índice, percebeu que aguardar essa semana era a melhor opção, né? Ele tinha feito uma semana positiva, mas com pavio, o que mostrava força de vendedor, né? E essa semana ele até deixou um ponto de retorno, fez uma máxima e mínima maior que a máxima e mínima da semana anterior, né? Podendo indicar que isso aqui pode ser um fundo. Porém, da mesma forma, né? Ele fez essa condição, mas deixando muito pavio, né? E pavio para cima é sinal de vendedor atuando, empurrando o preço para baixo. Então, se você observar, o vendedor ele não está querendo que o preço passe essa região aqui de 106 a 110 mil, esse range de 4 mil pontos aqui está com dificuldade de fechar aqui acima desse preço, né? Então, o semanal, embora tenha feito um ponto de retorno, o vendedor eu ainda vejo atuando aqui, tá? Então, conseguiu fazer um ponto de retorno, fez um reteste na linha de referência do canal aqui, né? Então, quando ele rompeu o canal, ele voltou para testar essa linha, falhou esse rompimento e fechou abaixo, né? Independente de ser uma semana positiva. Vindo para o gráfico diário, quando a gente vem para o gráfico limpo, ele está numa região aqui onde tem suporte, resistência, né? Dependendo de onde que o preço vem, embolado ali, né? Ele não consegue se livrar dessa região, onde que eu entendo uma consolidação. Você pegar aí, está consolidado há 15 dias, né? Dentro desse range. Um range de alvo de pivô, então devido a essa consolidação eu vou até tirar esse alvo de pivô. Eu vou tirar essa linha aqui também. E olhando as médias, você vê que ele até voltou na média, né? Então o Ibov ele pode estar simplesmente continuando o movimento dele, né? Ele caiu, está testando o topo, quem sabe para jogar uma próxima perna de queda, região de média, né? Tem uma linha de tendência aqui também que não está traçada, traçamos agora essa linha de tendência aqui, ou seja, a região difícil de você pensar em compra, porque mesmo que ele rompa a consolidação, logo acima tem a linha de tendência, depois a média de 72 períodos. Com esse cenário, eu animo mais pensar em vendas, tá? Então, olhando aqui os 60 minutos, a gente vê que ele não tem também uma direção determinada, né? Ele caiu, marcou um fundo, marcou um topo, tentou fazer pivô de baixa, não conseguiu, agora subiu, marcou um fundo, pode tentar fazer pivô de alta. Você vê que ele não está mais padronizado igual o diário. 60 minutos ele ainda está meio sem direção. Então, se ele conseguir testar topo, falhar e depois fizer um pivô de baixa, a venda vai ficar bacana, né? Porque vai estar numa região de venda com um sinal gráfico interessante. Então, eu vou observar essa semana o Ibov. Eu estou animado mais em pensar em vendas no Ibov. O ICOM, o índice de consumo, semana passada a gente tinha notado que no semanal ele tinha deixado um ponto de retorno, né? Interessante, mas que eu não queria pensar em compras porque ele estava perto de uma região bem complexa. E essa semana aqui ele chegou até a ensaiar a continuação daquela alta, mas fez uma sexta-feira bem negativa justamente aqui em cima da região, em cima da resistência aqui, né? Junto com linha de tendência, ou seja, mostrou que essa falha foi bem contundente. E aí ele pode também estar continuando a fazer, e ele pode também estar indicando aqui que vai continuar fazendo o que ele vem fazendo, né? Testou topo na resistência, na linha de tendência para procurar jogar uma próxima perna de baixa. Então vamos observar o ICOM essa semana procurando talvez por vendas, né? Porque embora nos 60 minutos ele esteja com uma tendência clara de alta, a sexta-feira foi bem significativa, né? O semanal deixou um pavio enorme para cima, mostrando que o vendedor empurrou esse preço para baixo. Então, para mim, a cara desse gráfico aqui, ele está mais para venda. Então, é outro setor que eu também vou ficar observando possíveis vendas.
Próximo setor, IEX, o setor de energia elétrica. Eu falei que podia estar fazendo uma perna 3 para cima, né? Que ele tinha a possibilidade de fazer um pivô lá nos 60 minutos. E se confirmou, né? Ele acabou, essa semana que passou, fazendo uma semana bem positiva, indo testar topo lá, até mostrando força vendedora, né? Mostrando força compradora. Então deixa eu até apagar esse pivô de baixa que estava desenhado aqui. Ele tinha deixado um ponto de retorno no semanal, né? Que foi essa barra aqui, e aí ele agora está confirmando ali, testando a resistência, tá? Então, como o ativo está mostrando uma certa força e numa região aqui vendedora, porque tem LTB, médias e agora aqui um suporte, uma resistência, ou seja, onde tem geralmente briga de preço, eu vou optar por ficar de fora essa semana do índice de energia elétrica. Próximo setor, o IFNC. O IFNC, ele, no semanal ele tinha feito uma barra interna, né? Ou seja, uma barra onde que a máxima e a mínima está dentro da máxima e da mínima da barra anterior, o que sugere consolidação, e nessa semana ele até fez um ponto de retorno, mas com um candle de dúvida aqui, né? Bastante pavio para cima, bastante pavio para baixo, o famoso doji ali, um doji com um corpo pequeno, menos de 50% do tamanho do candle, né? Então o suporte que a gente desenhou aqui também funcionou, então está num ponto bem difícil. Eu entendo esse setor consolidado por hora nesse range aqui, e consolidação, a melhor coisa que a gente consegue fazer é ficar de fora, tá? Então, embora eu entre aqui e pense mais em vendas do que em compra, porque como ele está batendo numa resistência perto de médias e linha de tendência, né? Então o movimento pode esgotar e buscar pelo menos o fundo da consolidação. Como não está muito claro para mim, eu vou optar por ficar de fora, tá? Então o índice financeiro é outro que eu vou optar por ficar de fora. O IMAT. O IMAT, quando a gente olhou semana passada, a gente viu o semanal e viu que o semanal estava feio, né? Ele vinha de 3 semanas bem negativas. E essa semana ele fez uma barra externa, né? Ou seja, máxima e mínima maior que a máxima e mínima da semana anterior. Não foi um ponto de retorno, porque ele perdeu mínima, né? Mas uma barra externa também é algo interessante para pensar num teste de topo, né? Mas esse teste de topo já pode ter acontecido, porque se você vem aqui, puxa a retração desse último movimento, ele já chegou bem próximo do 161. E aí ele pode ter feito uma perna de queda, uma perna de tendência para lançar uma próxima perna de queda, né? Analisando aqui, você percebe que ele está numa região de resistência com médias e uma linha de tendência ajustada aqui, bem próxima também, né? Então se você pega esse topo aqui, você vê que é uma região que tem uma linha de tendência aqui de um tempo gráfico menor, talvez dos 60 minutos. Vou até botar essa linha azul. Então eu entendo que para esse setor, como ele já testou topo e está numa região de resistência, ele pode lançar uma próxima perna de baixa. Então o IMAT eu entendo como um excelente ativo para a gente procurar por vendas nessa próxima semana, tá? O IMOB. O IMOB demonstrou bastante força, né? Na semana passada a gente olhou e viu que ele tinha feito uma semana bem positiva, né? E deixou um ponto de retorno, e essa semana também foi bacana, foi positiva, né? A gente tinha falado de um possível teste de topo, e esse teste de topo não parou aqui, ele está subindo, e o teste de topo agora pode estar aqui nessa região de resistência, né? E mesma coisa, LTB, linha de tendência, ou seja, vai ter que aparecer bastante comprador para empurrar esse preço para cima. Em contrapartida, ele rompeu aqui o que seria a retração, né? Um ponto bom para ele parar de corrigir, vou até apagar essa retração. Entendo que mais provável para mim é voltar a cair, né? Vim testar fundo pelo menos, para depois lançar uma próxima perna de alta e reverter tendência. Porém, eu vou optar por ficar de fora, tá? Não vou procurar por vendas nesse setor, porque como ele furou a retração, eu acho que de repente ele pode subir um pouco mais, testar esse topo, depois testar um fundo para depois subir. E como é um setor que já está muito amassado, ele tem muito para cima caso ele queira corrigir, né? Ele pode estar pensando numa correção dessa perna inteira aqui, né? E aí ele pode chegar até mais ou menos esse patamar aqui de preço, lá em 925. Então eu vou optar por ficar de fora, tá? Comprar eu acho ruim, porque o ponto aqui para mim é de venda, e vender também está ruim, porque já superou ali o ponto onde que eu queria que ele tivesse parado, tá? Então
o imóvel eu vou ficar de fora. No INDX, o INDX a gente está trabalhando ele com uma consolidação aqui do gráfico diário. Quando a gente olha o semanal, a gente vê que ele está fazendo semanas meio que laterais, né? Ele fez uma barra interna semana passada e agora ele fez um ponto de retorno, mas muito feio, né? Com viés mais negativo do que positivo, né? O vendedor empurrou o preço para baixo e fechou lá na mínima. Então esse ponto de retorno aqui não ficou legal. Então a gente tem a consolidação maior aqui e uma consolidação menor. Ele ficou dentro da menor ainda, né? Testando lá o fundo da consolidação maior. Então vou aguardar também, o setor está bem embolado, mostrando se estar lateral, estar consolidado em dois tempos gráficos, no semanal, no diário. Não tem por que eu tentar correr risco com esse setor. Então, para esse setor também, o INDX, eu vou optar por ficar de fora. O SMLL, o setor das empresas de menor capitalização, ele estava fazendo um teste de topo, né? Na semana passada, dentro de uma consolidação menor, ele rompeu essa consolidação, mas no dia seguinte ele já voltou para baixo, um rompimento falso, numa região, vou até apagar então essa consolidação, porque ela já foi rompida e voltou para dentro, numa região aqui interessante da correção da perna, né? Então se a gente entende aqui que isso aqui foi uma perna 1 de queda, essa aqui é uma 2 de correção, ele pode estar iniciando uma perna 3 de baixa, em cima de uma região de retração da última perna, mostrando o vendedor, empurrando o preço para baixo, deixando o pavio. Então achei interessante essa aqui, eu gostei de pensar em vendas, né? Tem uma LTB mais curta aqui também, vamos deixar ela azul, ó. Imaginando que essa LTB aqui também é uma LTB interessante, né? Tem a principal lá vermelhinha e essa azul aqui uma secundária, ele já chegou próximo dela. Então está numa região para mim bastante vendedora e eu achei interessante a gente olhar por vendas, né? O semanal ele fez uma barra interna, agora ele fez um ponto de retorno, mas um ponto de retorno também com muita sombra para cima, mostrando força vendedora. Eu vou entender que é um bom ativo para procurar por vendas, tá? Então na SMLL eu vou voltar a minha atenção para vendas. O MLCX, os índices das empresas de maior capitalização, muito próximo do que é o IBOV. Ele estava consolidado, né? Muito pavio, né? Tinha um suporte, uma resistência próxima. E a gente optou semana passada por ficar de fora, né? Ele fez aqui dias de alta, mas sem convicção, né? Se você olhar a segunda, terça e a quarta, muito pavio para cima, né? Muito pavio para cima, mostrando o vendedor ativo. Na quinta-feira o comprador tentou empurrar o preço para cima, mas na sexta o vendedor já falou que não é bem assim, né? Se você olha o semanal, você entende aqui uma consolidação, né? Então eu vou marcar essa região aqui e entender que ela está consolidada. Uma consolidação de semanal ali de 3 dias, né? E se você olhar no diário, essa consolidação também aparece, tá? Ela não tem dois fundos bem registrados e dois topos, mas se você olhar o semanal ali, você entende que tá tudo muito complicado, tá? Tá numa região também que eu entendo mais como vendedora do que compradora, porque ele está testando um topo, mas ele ainda tem mais a subir, né? Ele pode vir testar o topo da consolidação para depois lançar uma perna 3 de baixa. Então, pegando todo aquele cenário de consolidação, do semanal e tal, muita dificuldade, eu vou optar por ficar de fora. Como os setores são muito parecidos com o IBOV eu vou pensar em venda, então tudo bem. Vai acabar que se der alguma oportunidade de venda no IBOV, vai acabar dando oportunidade de venda aqui no MLCX também. E o último dos índices, né, é o setor de BDE, a gente tem estudado ele semana a semana, e há 2 semanas eu já tenho falado que esse setor está esticado, que ele devia um teste de fundo. Esse teste de fundo acabou de acontecer, né? Então o ativo finalmente fez uma correção interessante, né? Se você olhar aqui, ele veio pelo menos no 38%, não era o ideal é que ele viesse aqui no 50% ou no 61%, nessa região aqui de 14.300, em torno dessa região. Mas aqui a gente já pode entender que ele já fez um teste de fundo, né? Então eu já começaria a ficar mais esperto, mais animado em pensar em vendas nesse setor. Se você olhar o semanal, você vai ver que deixou um ponto de retorno para venda, né? Mas é um setor que eu não venderia, tá? Então eu vou optar por procurar por compra. O setor que está forte, né? Se a bolsa for para baixo, como o estudo tem mostrado que de repente o mais provável é a bolsa ir para baixo,
BDR, que é o oposto da bolsa, realmente pode subir, então fica bem coerente aqui o nosso estudo e fica dessa forma, tá? IBOV, ICOM, IMAT e SMLL eu quero pensar em vendas, BDRX eu quero pensar em compras e os outros eu vou aguardar e ficar de fora, né? Observar sem tomar nenhum tipo de decisão. Seguindo agora para o próximo ativo, que é o DI, né? O DI estava consolidado aqui, essa semana ele teve 5 dias negativos, né? Dando uma acalmada aí nos juros, né? Então, mas ele não perdeu aqui o fundo com convicção. Eu vou até aumentar aqui a consolidação, entendendo que de repente esses outros 2 dias aqui também foram relevantes e ele está testando ali a mínima dessa região, tá? Tá dando uma respirada, fazendo um teste de fundo. Interessante para mim se ele fosse até no 11.4 ou no 11.06, fazer uma correção, né, dentro da região que eu gosto, para depois lançar uma próxima perna de alta. Tá? No momento não vejo o que fazer, aguardar e ver qual vai ser a movimentação do DI. O dólar futuro, né, a gente tinha estudado ele semana passada, olhando o gráfico semanal, a gente vê que ele está fazendo uma segunda semana negativa, né, uma semana corretiva, mas porém com pavio para baixo, né, essa semana aqui teve mais pavio para cima do que para baixo, mas a última aqui teve mais pavio para baixo do que para cima, indicando que tem comprador. E se você olhar aqui, a gente fez um estudo de tamanho de correção, né, na última correção foi desse tamanho aqui, essa correção aqui praticamente já chegou nessa região, né, se você pensa aqui em retração, pegando lá o topo anterior, puxando para o fundo, você vê que ele já está ali na região do 1,61%, que é uma região interessante, tá? Então o dólar para mim é um ativo que está forte, né? Ele tem feito umas pernas generosas de alta e agora ele acabou de fazer o teste de fundo, então ele pode estar pronto para lançar uma próxima perna de alta que colabora com IBOV para baixo, DI para cima. Então tudo aqui se encaixando, né? De certa forma, numa mesma visão. Então o dólar aqui eu ficaria atento nessa região, se ele der algum sinal de compra, para tentar levar lá no nosso alvo, que é em 60,90, tá? Agora eu vou entrar nos principais ativos da bolsa, né? Eu passei essa semana, na semana passada eu fiz essa experiência de fazer o estudo dos índices e depois das principais ações. E amanhã, como é feriado, eu vou fazer o vídeo falando das criptomoedas e do mercado internacional. E talvez passe a fazer dessa forma, toda segunda-feira fazer esse vídeo dos índices internacionais junto com as criptomoedas e no domingo fazer esse vídeo que eu estou gravando agora, tá? Então a Petro, a gente tinha falado que ela tinha um possível contra-ataque se ela viesse aqui embaixo, né? Se ela viesse na região aqui embaixo e deixasse um martelinho aqui, poderia ser algo que me interessasse em querer comprar o rompimento do topo com stop no fundo. Ele não fez isso, né? Bem ou mal, o Petro mostrou força e se manteve lá acima do fundo que ele tinha marcado ali. Ele chegou até a romper um pouquinho na segunda-feira, mas depois está mostrando força, não vejo o que fazer, tá? Aguardar pelo menos, para pensar em compra, um pivô de alta nos 60 minutos. E esse pivô já aconteceu. Então, na sexta-feira ele conseguiu romper esse ponto, mas não fechou acima. Então, se esse sinal, né, mostrando que os 60 minutos mudou de tendência é o suficiente para você, fique atento, tá? Para mim, o rompimento ideal ali é acima do 27,17. Você pode pensar no seguinte também, né? Se ele fechar um dia positivo, rompendo essa região, né, de consolidação aqui, essa região onde que ele mostrou que tem uma certa dificuldade de ultrapassar e fizer um candle de convicção, é uma demonstração que ele pode estar indo buscar novas máximas, né? E também não seria errado tentar comprar a máxima desse dia com stop na mínima ou no fundo, dependendo do tamanho do stop. Então, atenção aí a Petro, né? Se ela der algum sinal de compra, dá para tentar estruturar alguma operação, beleza? Vale, a gente viu venda nela, né? Uma correção um rompimento de fundo gráfico diário, uma correção nas médias móveis, enfim. Agora a Vale ela tá consolidando aqui no fundo, né? Depois de fazer uma bonita queda, ela está tentando fazer um teste de topo para, quem sabe, jogar uma próxima perna de baixa, né? O que chama atenção para mim aqui é que o próximo suporte de Vale está muito longe, lá na casa dos R$ 54,53, né? E se perder esse, o lugar onde que ele tende a parar é 43,50. Então atenção aí em Vale, que pode dar aí uma acelerada para baixo, né? Essa região aqui, onde que o preço ainda não percorreu, ela é bem lisa, tá vendo? O preço passou rápido subindo aqui, então da mesma forma ele pode passar rápido
caindo, tá? Então ficar atento a Vale, possíveis operações de venda. Se eu subir aqui, voltar na média, der um sinal gráfico indicando uma venda, né? Deixando uma estrela cadente ou um pivô de baixa nos 60 minutos, pode ser uma possibilidade interessante. YouTube, a gente viu como consolidada, ela continua desse jeito, ela está perto ali de romper uma linha de tendência de alta, ou, né, que poderia dar um contra-ataque, ou o próprio rompimento da linha. Mas com esse cenário de consolidação, o rompimento de linha de tendência não quer dizer muita coisa, né, porque ele está consolidado, então ficaria de fora. BBDC, de certa forma, também está consolidada, né, então é uma característica do banco, né, do setor de bancos, então o banco está consolidado. Tanto que a gente optou por ficar de fora de banco, né? Quando a gente estudou ali, a gente optou por ficar de fora de banco. E eu continuo com esse mesmo pensamento, né? Tá difícil a leitura, tá consolidado, então ficar de fora para mim parece ser a melhor opção. A B3 semana passada também a gente tinha falado em ficar de fora, a gente tinha uma venda em aberto aqui que chegou no ponto de stop, então deixa eu apagar aqui, e também ela está fazendo aqui uma característica de consolidação. Ó, se você observar, ela já marcou 2 fundos aqui e está talvez marcando um topo. Então vamos aguardar para ver o que ela vai fazer. Então, com esse cenário aqui, eu entendo como melhor aguardar para ver se realmente ela vai bater nessa resistência aqui e voltar a cair, né? E tentar testar o fundo, ou se ela vai fazer um pivô e tentar romper essa região, mostrando que ganhou força e que vai buscar novas máximas, ou quem sabe até a correção aqui de uma perna dessa de queda. Ambev, semana passada a gente marcou essa região de topos aqui, né? Mostrando que era uma região que era ficar atento, que poderia funcionar como uma resistência, e funcionou, né? O vendedor apareceu quando o preço chegou ali, e a gente percebe que ela deve um teste de fundo, né? Então, o que eu espero para a Ambev é essa semana um teste de fundo aqui na região de média, para quem sabe ela mudar a tendência de baixa e começar uma tendência de alta aqui no gráfico diário, tá? Então também não vejo o que fazer, ficar de fora, não gosto de contra-tendência, não vejo ponto de compra, ficar de fora é a melhor opção. VEG, ela estava consolidada ao extremo aqui no diário, né? Uma consolidação ampla, que a gente tinha estudado semana passada. Então tinha topo aqui, um topo aqui, ela tinha um fundo aqui, tinha um outro fundo aqui, ela perdeu essa consolidação, né? Ela pode ter até caracterizado aqui um pivô de baixa no gráfico diário, né? Porque bem ou mal ela fez um topo mais baixo que o topo anterior e agora ela está fazendo um fundo mais baixo que o fundo anterior. Mas é um ativo difícil de você pensar em venda, né? Uma empresa onde que qualquer notícia positiva pode acabar puxando o preço rápido para cima. E ela já chegou no alvo aqui do pivô de baixa, né? O próximo alvo seria aqui em 32,68, tá? Também vou optar por ficar de fora dessa empresa. Ela tem uma linha de tendência aqui também, ó, pode também funcionar como suporte, enfim. Quem sabe talvez um contra-ataque na segunda-feira, ela abrindo com um pivô de baixa, né? Fazendo uma nova mínima, testando ali, caindo forte, voltando e fechando assim, pode ser uma possibilidade em pensar em compras, tá? Fora isso, eu aguardo aí um sinal mais claro para pensar em qualquer coisa, beleza? E por último, a Magazine Luiza, né? Semana passada a gente tinha pensado em ficar de fora, e se você observar a Magazine Luiza, ela está passando por um período difícil, né? E é onde toda vez que ela cai e volta na média, ela volta a cair, então ela cai, volta na média, ela volta a cair, ela cai, ela voltou na média e ela está voltando a cair, né? Até onde vai essa queda? Não faço a menor ideia. Mas é um setor difícil você pensar em venda, porque já está bastante amassado, né? É um ativo aí que está a 150% do seu topo histórico, então tem muito campo para cima quando resolver corrigir. Então, para compra tem até campo para subir, mas para queda eu acho difícil, né? Porque ela já caiu muito, enfim, óbvio, ela pode cair mais, ela pode vir buscar de repente aqui esse suporte em 8,24 e depois tem um outro suporte aqui em 6,18, né? Não acredito, muito difícil chegar nesses pontos, mas está ali, suporte traçado. Porém, não vejo como vender, acho muito esticado, muito difícil a venda desse ativo, tá? Então, eu vou optar por ficar de fora, aguardando aí de repente um pivô de alta nos 60 minutos para pensar em compra, mas em venda eu não penso em vender esse ativo, beleza? Bom, pessoal, é isso. Muito obrigado por ter assistido o meu vídeo. Não esqueça de dar like, se inscrever no canal, deixa seu comentário aqui embaixo se esse vídeo fez sentido para você. Bota alguma sugestão aí em relação ao que eu posso melhorar. E muito obrigado por assistir o meu vídeo e até a próxima semana. Valeu!